Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa carteira de mão super linda e super fácil. Vamos lá pro tutorial. São os materiais que a gente vai precisar para fazer essa peça. Primeira coisa, o fio de malha. Então, estou usando aqui o fio de malha Trama da Círculo. Já fiz resenha dele no Desenrolando aqui no canal. Vou deixar linkado aí em algum lugar para você ver. E você vai entender por que é que eu estou usando esse fio aqui nesse tutorial especificamente. Então, estou usando ele. A cor desse daqui chama Amêndoa. E já te adianto que para fazer essa carteira, você vai precisar de aproximadamente 35 metros de fio, tá? Então, já anota aí. Uma agulha de crochê que seja compatível com o fio de malha que você está usando. Aqui eu estou usando uma número 7, que é compatível para esse fio. Essa é a soft da própria Círculo também. Outra coisa que é legal você ter, se você quiser, são marcadores de ponto, para quem está começando ajuda. Aliás, se você é iniciante no crochê e ainda não conhece os pontos básicos, eu recomendo que você primeiro assista ao vídeo de pontos básicos aqui no canal, que esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você, tá? Outra coisa que você vai precisar é a alça e uma meia argola para prender o mosquetão da alça nela. Então, aqui tem uma meia argola. Essa alça, antes que vocês me perguntem onde é que eu comprei, calma, fui eu quem fiz. E já vou dar um spoiler que ela é um protótipo de um produto novo que eu estou preparando. Então, só isso de materiais, gente. Questão de fecho. Eu ainda não coloquei um fecho na minha, porque eu queria colocar um zíper, não tem um nem da cor nem do tamanho certo. Mas aí você pode colocar um zíper, um velcro até, funciona. Botão imantado, então tem várias opções, tá? Botão de pressão também funciona. E aí, o fecho é da sua escolha mesmo. Vamos então começar a receita. Então vamos lá, vou começar explicando para vocês. Uma coisa, essa meia argola não se preocupa em ter alicate para fixar na peça, porque a gente vai colocar ela direto com os pontos do crochê, tá? Então, para fazer essa peça, a gente vai começar com 13 correntinhas, e eu queria que você reparasse que esse ponto nada mais é do que o ponto baixo, isso mesmo, só ponto baixo essa peça, só que na subida toda dele, ele é um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Vou ensinar para vocês como é que eu faço isso. Tem uma dicasinha que eu uso também para deixar ele um pouco mais firme, vocês vão entender. E na base, toda em ponto baixo, vocês vão ver que a subida é basicamente um seixinho. Então, vou iniciar com 13 correntinhas. A receita que eu fiz são 13 correntinhas, mas você pode começar com quantas você quiser, tá? Então, fica livre para, nessa receita, você aumentar as correntinhas, porque assim a sua peça vai ficar um pouco mais larga para cá. Então, essa bolsinha tem 15 centímetros aqui e 11 centímetros de altura, tem mais ou menos uns 2 centímetros aqui, mas você pode fazer ela do tamanho que você quiser, tá? Fiz minhas 13 correntinhas iniciais, agora o que a gente vai fazer é contornar isso com um ponto baixo. É muito simples, a gente vai pular essa primeira aqui, que não tá na laçada, vem no próximo buraquinho, tá vendo? Pegando só essa alcinha de trás e vai fazer um ponto baixo. Então, você vai fazendo em todos os buraquinhos ponto baixo até chegar do outro lado. Aqui, se você quiser usar um marcador de ponto para marcar o ponto inicial, porque a gente vai precisar dar a volta, essa é a hora de você pegar o ponto de base que ficou em cima do ponto baixo e colocar um marcadorzinho para não se perder, tá? Então, vamos fazendo ponto baixo até o final. Vai sempre ajeitando o trabalho para ficar retinho, não tem problema nenhum ajeitar, inclusive é recomendado. Se o trabalho começar a enrolar muito, a fazer muito assim, você tá apertando muito ponto, tá? Então, deixa esse ponto um pouco mais soltinho e se quando você ajeitar ele já ficar retinho, então tá tudo certo. Uma dica legal também é a seguinte: quando você iniciar essas correntinhas, deixa um pedacinho de fio, porque assim a gente já consegue fazendo o acabamento. Então, olha só, eu gosto de ir já escondendo ele enquanto eu tô fazendo o trabalho. Então, eu começo um ponto, assim, pego esse fio, apoio ele aqui, ó,
só apoiar aqui atrás, de maneira que o fio que tá vindo do rolo fique por baixo dele. E fecho o ponto. Tá vendo? Assim ele já tá presinho aqui, ó. Já ficou preso, a gente já começa a arrematar ele. E aí, vai ajeitando. Assim fica muito melhor de fazer o acabamento, principalmente porque essa ponta vai ficar pra dentro, já que a peça é uma carteirinha inteira. A gente faz um trabalho circular e não tem que fazer junção de peça nenhuma, ela é uma peça inteira. Então, assim fica muito mais fácil de fazer o acabamento. Quando você chegar na última correntinha, a gente tem que começar a fazer aumentos. Então, observa que falta uma correntinha, que é essa aqui, que é uma alcinha. Eu vou fazer 3 pontos baixos nesse mesmo buraquinho. Ó, aqui a gente fez todos os pontos. Nosso marcador tá aqui. E esse foi o último ponto. Nesse buraquinho, eu vou colocar 3 pontos baixos. Por quê? Assim eu vou fazer a curvinha e vou poder continuar o trabalho nessas outras alcinhas aqui, que são os outros lados das correntinhas iniciais. Dessa forma, a gente vai fazer um trabalho circular e quando chegar aqui, a gente vai fazer outro aumento. Então, aqui tem um, no mesmo buraquinho, eu vou fazer mais um, então, 2, e no mesmo eu vou fazer outro. Então, 3. Ele vai dar uma virada pra cá, você vira, ó, ele pra fora, de maneira que os pontos de base, que são essas correntinhas que ficam em cima do ponto, elas fiquem viradas para cima. Então, já vai ajeitando aí a sua peça. Mas agora, a gente fez 3 aqui, e a gente vai vir em cada tracinho desse, ó, que é outra alcinha de correntinha, e vai fazer pontos baixos até a outra ponta. Então, faz aí os pontos baixos. Gente, não tem segredo nenhum. Só ir fazendo os pontos baixos. Vai fazendo que quando chegar no final eu explico o que a gente vai fazer. Fiz aqui todos os meus pontos e cheguei lá no último buraquinho, que é justamente o buraquinho de onde tá vindo o nosso primeiro ponto. Então, vocês conseguem reparar que ele tá fazendo a curvinha aqui? Então, a gente quer que ele faça a curva do outro lado também. Para isso, vocês têm que observar o seguinte, aqui na curva a gente tem 3 pontos baixos, então aqui eu preciso ter também. Eu já tenho meu primeiro, que é onde eu iniciei, e agora eu só preciso fazer mais 2 e fechar a carreira ao invés de 3. Então, venho aqui no buraquinho, ó, é justamente o buraquinho de onde está vindo a última alcinha de correntinha, venho no buraquinho e faço mais 2 pontos baixos. E agora a gente vai fechar a carreira para começar a subida. Eu gosto de dar uma dobrada aqui, para já ajudar a peça a tomar forma. Então, ó, já tá dobrado. Se você quiser, já corta essa pontinha do fio, coloca um pinguinho de cola aqui, ou costura, dá o arremate do jeito que você preferir. Ó, pronto. E agora a gente vai fechar essa carreira. Então, observa comigo o seguinte. A gente vai fazer um fechamento de maneira que a gente já comece a carreira fazendo o primeiro ponto, pegando só na correntinha de trás, porque assim a gente consegue esse efeito aqui, dessas listrinhas, né? Então, vou tirar o marcador daqui, ó, mas é só observar o ponto de base em cima do ponto. Então, vou tirar o marcador. Então, a gente vai vir aqui nesse ponto, onde estava o marcador, vai introduzir a agulha de trás para frente, ó, de trás para frente, e vai trazer a laçadinha que estava na agulha aqui por dentro. Dessa forma. Vocês conseguem ver que a gente formou uma laçadinha aqui, ó. A gente formou um tracinho. Aqui estão os pontos de base,
E a gente formou um tracinho. Agora, a gente vai vir nesse ponto aqui do lado, ó, a alcinha tá aqui. Vem nesse ponto aqui do lado e pega só a alcinha de trás do ponto de base. Tá vendo que é uma correntinha? Pega só a alcinha de trás. Fica tranquila, a primeira carreira é um pouquinho mais confusa, mas vai dar tudo certo. A gente pega essa alcinha aqui, coloca dentro da agulha e dá uma puxadinha para ajustar o fio. Laça esse fio e traz ele aqui pra frente, fazendo o primeiro ponto baixo da carreira, assim. Agora, nos próximos, a gente vai fazer um pouquinho diferente, só para esse ponto ficar mais presinho, tá? Então, você vai pegar a alcinha de trás, ó, só a alcinha de trás do ponto, vem aqui e tenta pegar, ó, tá vendo que tem vários tracinhos? Tenta pegar esse tracinho junto, que tá vindo no ponto, tá vendo? Então, você vai introduzir a sua agulha aqui, no meio da correntinha, pegando só a laçada de trás e o tracinho, porque dessa forma o ponto vai ficar um pouco mais fechadinho e a carteira vai ficar mais firme, dessa forma. Então, vamos continuar até o final da carreira, ó, fazendo pontos baixos. Então, introduz aqui no meio, pegando só a alcinha de trás e pega aquele tracinho que fica ali, fazendo um ponto baixo. Se você quiser, para não se confundir aqui nessa parte, nesse começo, você pode pegar o seu marcador de ponto e colocar no primeiro ponto de base que foi feito, para você não se perder. Assim você já sabe que no final dessa carreira, você vai ter que fazer a emenda de carreira exatamente aqui. Esse foi o primeiro ponto da carreira, mas no primeiro ponto nunca fica um ponto de base em cima dele, porque esse ponto a gente forma no final da carreira. Então, marca aqui para não se perder e vai fazendo ponto baixo até o final do trabalho. Nas curvas não tem diferença. Então, tô fazendo aqui, nas curvas não tem diferença, você não tem que fazer aumento, tá? Porque agora a subida é reta, então a gente não precisa mais de aumento. Então, é só você ir fazendo e já ir moldando aqui a sua carteira para ela ir subindo. Vou continuar a carreira e volto para mostrar como é que fecha. Ó, gente, terminei a primeira carreira toda de ponto baixo. Agora a gente vai fechar essa primeira carreira. E o fechamento tem uma coisa importante de explicar para vocês. Mas vamos lá. Então, a minha agulha estava aqui na laçada, dei uma puxadinha, soltei. Venho aqui, ó, no primeiro ponto de base, em cima, ó, tá vendo? Esse é o primeiro ponto, ele fica logo aqui em cima. Venho aqui com a agulha por trás dele, pego essa laçadinha, passo aqui por dentro dela, assim, e trago lá pra trás. Traz lá pra trás e dá uma apertadinha, assim, pra ela se ajeitar aqui. Agora, é muito importante você prestar atenção aonde você vai colocar a sua agulha. Por quê? A gente vai fazer esse fechamento de carreira sempre no ponto do lado. Ó, a sua laçada tá vindo aqui. A gente sempre vai fazer o fechamento de carreira no ponto do lado. Não nesse ponto aqui anterior, de onde tá vindo a laçada. Tá vendo que ela tá vindo daqui? Então, presta muito atenção nisso. Porque se a gente começa a fazer o fechamento aqui, ele vai começar a ficar na diagonal e vai fazer um alto relevo, uma marca, que vai marcar a sua peça, tá? Então, vem aqui, ó. A gente criou essa laçadinha, vem no próximo ponto. E aqui, vou começar a explicar pra vocês como é que a gente faz esse ponto. Mas calma que eu vou repetir isso várias vezes, tá? A gente sempre vai pegar essa alcinha aqui da frente, coloca a agulha assim, como se você estivesse pegando ela. E a gente vai introduzir a agulha no meio do Vzinho do ponto. Tá vendo que isso daqui é um ponto? Tá vendo que ele é como se fosse um Vzinho, que tem um buraquinho aqui dentro dele? Então, coloca a sua agulha aqui dentro dele e leva lá pra trás, assim. Calma que eu vou repetir isso várias vezes. Aqui, a gente vai colocar essa laçada dentro da agulha e vai puxar o fio que tá vindo do rolo
até isso se ajeitar aqui, ficar bem justinho, tá? E agora a gente vai trazer o fio aqui pra frente. Fiz o primeiro ponto aqui. Agora a gente vai vir no próximo, coloca a agulha, ó, no meio do ponto de base, pega só essa laçada da frente e introduz a agulha no meio do Vzinho. Nas próximas carreiras isso vai ficando mais claro, tá? Então fica tranquila. Venho aqui, ó, no meio do ponto, puxo e faço um ponto baixo. Na verdade, o que a gente tá fazendo nada mais é do que um ponto baixo centrado, pegando só a laçada de trás. Por que que eu digo pegando a laçada de trás? Porque é ela que vai ficar por dentro do ponto que a gente fez. Então, ó, tem aqui uma correntinha, venho com a agulha aqui na alcinha da frente e no meio do ponto, trago o fio aqui pra frente e faço uma laçada formando o ponto baixo. Tá vendo? Dessa forma, você consegue ver que tá começando a se formar o desenho das listrinhas? Então, a gente vai continuar isso até o final da carreira. Então, faz aí a sua carreira toda assim, que eu volto para fazer mais uma vez o fechamento com vocês. Terminei aqui a carreira, vim finalizar com vocês. Olha como é que já tá tomando forma a nossa carteira. Uma coisa importante é você sempre ir ajeitando a peça a cada carreira que você faz, porque assim ela já vai tomando uma forma bem retinha, tá? Não fica com medo de ajeitar a sua peça. E aí, agora vamos fechar a carreira novamente. Tô aqui com a laçada na agulha, dei uma aumentada, vou tirar ela daqui. Venho no primeiro ponto de base da carreira, que é esse aqui, e coloco a minha agulha. Pega a corrente toda. Agora, vou vir com a laçada que tá solta, botar dentro da agulha, passa lá pra trás e dá uma apertadinha, ó, pra ela já ficar bem ajeitada. Mais uma vez, a gente vem no próximo ponto, ó, tá vendo? Que a alça tá vindo daqui, o fio tá vindo daqui, então tem que ir no próximo ponto e fazer um ponto normal. Então, venho aqui, ó, tá vendo o Vzinho do ponto? Agora tá melhor de visualizar, né? Venho aqui no meio do Vzinho, introduzo a minha agulha. Venho aqui atrás, coloco essa laçada solta dentro da agulha e puxo o fio que tá vindo do rolo, ajeitando isso aqui. Viu que a laçada vai se ajustar aqui. Então, agora você vem, puxa o fio que tá vindo do rolo e faz um ponto. Pronto, fizemos um ponto. Agora a gente vai continuar a carreira toda assim. Então, ó, peguei aqui na alcinha e vim no centro do Vzinho do ponto e fecho o ponto baixo. Eu gosto de fazer assim porque isso dá mais estrutura para a peça. Você poderia fazer esse ponto muito bem só pegando essa alcinha aqui de trás do ponto e fazendo ele. Mas ele, por mais que dê o efeito, ele fica meio solto, tá vendo? Ele não dá tanta estrutura assim para a peça. Então, eu acho que fica muito mais bacana quando a gente faz esse esquema de fazer como se fosse um ponto baixo centrado, que é pegando aqui dentro do Vzinho do ponto. Então, vou continuar até o final e venho para mostrar mais uma vez para vocês como fecha a carreira. Fiz mais uma carreira aqui e vou fechar mais uma vez com vocês, então, tava aqui com a minha laçada na agulha, dei uma aumentada, né, tirei, venho aqui no primeiro ponto de base, nessa correntinha, e coloco essa laçadinha aqui dentro da agulha. Agora eu trago isso lá pra trás, dá já aquela puxadinha, e a gente vai vir aqui no ponto seguinte, pega a alcinha da frente do ponto e vem no centro do ponto, trazendo a agulha aqui,
pega essa alcinha que tá solta, coloca dentro da agulha, puxa o fio que tá vindo do rolo pra ajustar isso. Ficou um pouco soltinha, eu vou puxar mais pra ajustar bem essa correntinha aqui. E agora puxa o fio que tá vindo do rolo, pesca ele, trazendo aqui pra frente pra fazer um ponto baixo. Ficou apertadinho. Assim. Vamos fazer mais uns pontinhos aqui juntas, então pega a alcinha da frente, vem no centro do ponto, traz pra frente fazendo outro ponto. Mais uma vez. Agora, gente, eu quero explicar uma coisa. Vocês viram que até agora a gente fez 3 carreiras, né? Então, 1, 2, 3. A gente estava iniciando a 4ª aqui. Nessa peça, ela tem um total de 11 carreiras de subida. Então, ela tem 15 centímetros aqui e 11 centímetros de altura, aproximadamente, 11, 12. E eu fiz 11 carreiras de subida. Mas eu queria que vocês reparassem que na 10ª carreira foi aonde eu apliquei a meia argola. Então, só isso, só para dizer que na 10ª carreira a gente tem que se atentar para fazer essa aplicação, que foi justamente a penúltima carreira do meu trabalho. Então, essa peça você pode fazer ela com quantas carreiras você quiser, fica à vontade para adaptar essa receita. Mas lembra que lá pela penúltima ou antepenúltima carreira, você vai ter que lembrar de aplicar a argola se você estiver fazendo esse tipo de peça, tá? Então, a partir daqui, eu vou fazer até a 10ª carreira, até o começo da 10ª, e volto para mostrar para vocês como é que faz a aplicação dessa argola. Mas lembra que é só fazer exatamente isso que eu ensinei até o final. Ó, gente, fiz aqui até a 10ª carreira, já iniciei a 10ª, ó, comecei ela aqui, já fiz alguns pontinhos. Vou explicar para vocês como é que a gente faz para ter essa aplicação de meia argola aqui. Vocês conseguem observar que eu prendi essa meia argola entre 2 pontinhos e que eles estão bem na quina, né? Bem na viradinha da curva. Então, localiza esses pontos aqui, tá vendo? Esses 2. E a gente vai fazer os pontos até chegar ali. Então, exatamente do jeito que eu expliquei pra vocês. Pegando essa alcinha aqui, vindo no centro do pontinho. Falta só mais um. Muito bem, chegamos aqui na quinazinha. O que a gente vai fazer? É muito simples. A gente só vai posicionar ela aqui e a gente tem que tratar ela como se ela fizesse parte já do trabalho. Então, a sua agulha vai passar pelo centro da argolinha, vai pegar, ó, e aí você só faz o ponto da mesma forma. Pega a alcinha, coloca a agulha dentro do ponto e traz o fio aqui, ó, por dentro da argolinha, tá vendo que já prendeu ela aqui? E faz um ponto. E aí, pra ela não ficar muito solta, a gente coloca 2 pontos aqui, tá vendo? Então, ela já tá presinha, ó, tá posicionada aqui bem na reta do ponto de base. Você passa a sua agulha por dentro dela e faz o ponto. Então, peguei aqui a alcinha, vim no centro do ponto, pesco o fio e trago aqui pra frente, fazendo ponto baixo. Pronto. Gente, é só isso, vocês acreditam? Olha só, por dentro você nem consegue ver ela praticamente, fica perfeito, fica muito presinha, não vai soltar assim, olha só. E aí, a gente continua o trabalho da mesma forma, pega ali, vem no centro do ponto e faz um ponto baixo. Olha só isso. Só que para ficar mais bonito ainda e dar um acabamento melhor e mais sustentação, a gente coloca uma carreira em cima para ela não ficar muito na beirinha do trabalho, porque assim a gente consegue mais sustentação. Então, vou fazer essa carreira toda, vou fechar a próxima, vou fazer a 11ª carreira e venho mostrar para vocês como eu faço o acabamento. Gente, para não deixar dúvida, achei melhor vir fazer os pontos que ficam dentro desses que estão presos na argolinha com vocês. Então, vou fazer esse próximo aqui.
E os próximos é a mesma coisa de sempre. Pega na alcinha, vem no centro do ponto e faz o ponto. Só isso. Vou fazer o outro também. Pronto, gente, só isso. Viu como ficou presinho? Vou vir aqui mostrar pra vocês o arremate agora. A peça tá praticamente finalizada, já fiz todos os pontos. E aí, parei aqui, ó, já fiz o ponto. Agora, eu vou aumentar um pouquinho essa laçada, a gente vai cortar o fio e eu vou mostrar pra vocês o acabamento. Pra definir quanto que eu vou cortar, eu gosto de aumentar um pouquinho e medir pelo menos até o final da peça, tá? Então, vou cortar aqui, corta sem dó, tá, gente? Venho com a agulha e vou puxar esse fio até soltar. Pronto, soltou. Para finalizar as peças, eu gosto de usar uma agulha de tapeçaria, principalmente quando são peças um pouco mais delicadas assim, mas pode ser uma agulha menor, tá? Que super funciona. Então, tá aqui a ponta solta, a gente vai fazer um acabamento invisível aqui. Como é que a gente faz isso? Vou colocar a linha dentro da agulha, assim, e a gente vai simplesmente simular uma correntinha nessa junção aqui. Então, aqui vocês estão vendo que tem uma correntinha, ó, de onde tá vindo esse fio, e aqui tem outra. É muito simples, a gente vai fazer o seguinte, pegar essa agulha, introduzir por trás ou pela frente da correntinha, pegando a correntinha só, não faz diferença se é por trás ou pela frente, introduz e passa aqui pra trás. Ó, vocês perceberam que a gente criou aqui um tracinho? Então, o que a gente vai fazer agora é criar mais um para finalizar. Então, vem com a sua agulha aqui no centro dessa correntinha de onde tá vindo o tracinho que a gente acabou de criar e coloca a sua agulha no meio, trazendo ele por dentro da peça. Só isso. Viram? Acabamos de simular uma correntinha com acabamento perfeito. Agora o que eu gosto de fazer é esconder esse fio por dentro da peça. Então, mais uma vez, aqui saiu o fiozinho, vou colocar por dentro. E agora eu simplesmente venho por dentro de alguns pontos aqui, escondendo esse fio. Então, vou passar aqui assim. Vai ajeitando. Só ir escondendo por dentro dos pontos, gente, não tem segredo nenhum. E aí no final, ou você dá um pontinho de costura, ou dá um pinguinho de cola, você quem sabe, é basicamente isso, tá? E eu faço isso até o final, eu gosto de ir até o final da peça, e vou acompanhando os pontos. Gente, é isso, olha, tá pronta a nossa carteira. Eu vou pegar a alça pra colocar ali na meia argola. Ó, tá aqui a alça. Pronto, só colocar aqui. Como eu disse, eu ainda não tenho um zíper aqui do tamanho e da cor dessa peça. E eu tô pensando em colocar 2 botões imantados aqui. Quando eu tiver algum fecho, pode deixar que eu vou gravar um vídeo pra vocês ensinando a colocar, tá bom? Se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários, que eu vou tentar te ajudar. Se você tá me vendo pelo YouTube e ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve aqui para não perder os tutoriais que eu vou postar. E se gostou desse vídeo, deixa o seu like para eu saber, para eu continuar fazendo. E quando eu fizer essa peça, não esquece de postar com a hashtag #ElasFazem, pra gente poder ver e compartilhar o seu trabalho. E muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijo e até a próxima!